crê que Deus defende a tua família, a tua casa, os teus negócios, tudo porque você toma a decisão certa. E Deus, quando olha para um servo dele, tomando a decisão certa, ele se levanta para defender. Você crê nisso? Eu vou ler 2 textos com você no livro do profeta Daniel, capítulo 1, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. No mesmo livro, capítulo 6, versículo 10. 6:10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Qual era a causa que Daniel tinha para se colocar de joelhos? Se você vai para o capítulo 1 do livro do profeta Daniel, você percebe que Daniel não estava em liberdade, Daniel não estava no lugar por escolha. Daniel não tinha decidido naquele dia sair de casa e ir para a Babilônia, ficar lá e fazer o que ele fazia, não. Daniel havia sido levado cativo com os cativos de Judá. Daniel estava lá não porque quis, mas porque foi levado. E tem horas que nós entramos em situações na nossa vida, não porque a gente quer, não porque a gente deseja, não porque a gente planeja, não porque a gente sonha. A gente entra em determinadas situações porque é um propósito de Deus, ou um projeto de Deus, ou porque algo se levantou contra as nossas vidas. E quando a gente olha, a gente se vê num lugar ou numa situação de que a gente nunca imaginou estar. Daniel se encontrava na Babilônia. Daniel estava lá e ele tinha, preste atenção nessa expressão que eu estou dizendo para você. Daniel tinha que participar das iguarias que eram oferecidas. Daniel tinha que se alimentar com as iguarias do rei. Era uma ordem real. O rei Nabucodonosor queria que os cativos que foram levados se alimentassem como ele, porque ele tinha a intenção de usá-los. E aquela situação não parou aquele homem que se dobrava, não parou aquele homem que orava. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque antes da Bíblia narrar como foi lá no capítulo 6 que eu lhe falei, eu tenho a certeza que Daniel já se dobrava, que Daniel já orava, que Daniel já buscava, que Daniel já tinha uma intimidade com Deus. Ele não esperou ser levado cativo para a Babilônia, nem passar por situações difíceis para poder dobrar os joelhos. E ali no versículo 8 do capítulo 1, ele toma uma decisão. Escute, igreja do Senhor, tem coisas que você está esperando Deus fazer, e Deus nesta tarde está dizendo para você: faça você, tome você a posição, se levante, se prostre, busque a minha face, que o que é impossível eu faço. Daniel tomou uma decisão que era possível a ele. O quê? A possibilidade era: olha, eu não quero me contaminar, eu não quero ser igual a todo mundo, eu não quero andar como todo mundo, eu não quero falar como todo mundo, eu não quero me alimentar como todo mundo. Sobre a canta, eu sei. Eu quero ser diferente. Isto Daniel podia decidir, isto Daniel podia fazer, isso Daniel podia agir. Agora, fazer com que alguém olhasse para ele e dissesse assim: olha, eu vou acatar, olha, eu vou fazer
fazer? Aí tinha que ser uma ação e uma intervenção divina. Olha, a igreja do Senhor, tome a decisão correta, a posição certa. Não é de pé, não é brigando, não é encrencando. A posição certa é de joelhos diante do Pai, que pode mudar a tua história, a história da tua família, da tua casa. Sobre a camanda labastei. Daniel se posiciona, e por se posicionar em Deus, aqui é uma posição de não alimentar-se, de não comer as mesmas coisas. E às vezes Deus está falando conosco, dizendo assim: se posicione. Se posicione, tome a atitude que você tem que tomar, faça a coisa certa. E às vezes nós ficamos pensando assim: mas se eu fizer isso, pode ser que não aconteça. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta tarde: quando um servo de Deus se posiciona diante do Deus Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso se levanta e age a favor do seu povo. Quando você vai lendo o livro do profeta Daniel, você vai percebendo que quando ele se posiciona para não se alimentar das iguarias do rei, a Bíblia diz que Deus dá favor a Daniel. E sabe o que é lindo? É que Deus prova para nós, através desse texto, que não é pela lógica humana. Como assim, irmã Rosa? A lógica humana diz assim: se você só come verdura, se você só come as coisas mais simples, você pode não ficar robusto, você pode não aparentar estar bem. Mas a Bíblia diz que Daniel, junto com seus amigos, que é uma outra coisa que eu quero dizer para você nesta tarde: procure pessoas que caminham no mesmo pensamento que você. Ande com quem vai entrar nos propósitos que você quer fazer. Ande com quem vai buscar a face de Deus com você. Porque se você andar com quem não está no mesmo caminho, a tendência é a pessoa fazer você desistir. Vou lhe dar um exemplo básico. Eu estou aqui em cima, você está aí embaixo. Qual é mais fácil? Eu te subir por uma corda ou tu me derrubar por ela? Então nós temos que andar com quem tem os mesmos pensamentos e propósitos. Quais são, irmãs? Aquele que sabe que Deus pode intervir e mudar a história não só de uma pessoa, mas de uma família, de uma cidade, de uma nação inteira. Porque foi assim, Daniel. Daniel se posiciona. E quando alguém se posiciona em Deus, é olhado de forma diferente, é apontado de forma diferente. Daniel tomou essa posição. As histórias vão passando, as vivências de Daniel vão aumentando. Você conhece o livro do profeta Daniel, mas no capítulo 6, onde eu li aqui para você, Daniel era destaque. O destaque de Daniel não era pela capacidade dele, mas pela mão de Deus sobre a vida dele, que deu a ele a capacidade de viver e fazer o que ele viveu e fez. Aqui, as pessoas que tinham o mesmo patamar de Daniel eram os presidentes, os sátrapas. Eles queriam o quê? Eles queriam encontrar em Daniel um erro. Eles queriam encontrar em Daniel uma falha. Mas eles não sabiam. E ao mesmo tempo eles sabiam, porque quando eles armam para Daniel, eles sabiam que Daniel não ia deixar de orar. Porque aquele que se posiciona em Deus de joelhos, ele não perde uma única batalha. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta tarde: quer vencer as batalhas que você está enfrentando? Se posicione diante de Deus, se posicione, busque, não desista. Armam. A Bíblia diz que procura, vasculha. Vamos achar uma falha neste homem. Vamos achar um erro. Vamos achar um defeito. Vamos arrumar uma forma de derrubá-lo. Vamos arrumar uma forma de tirar ele da posição. Vamos arrumar uma forma de abafá-lo, porque ele está incomodando. Não sabiam eles que ele estava incomodando o inferno, porque os céus haviam aceitado a posição de Daniel, havia aceitado a decisão de Daniel. Procura, não vê, não encontra, não acha.
Aí alguém tem uma ideia maravilhosa, qual? A gente vai conseguir se for na lei do Deus dele. A gente vai conseguir se for naquilo que ele faz para o Deus dele. Porque se for no secular, a gente não encontra. Aí a Bíblia diz que eles procuram e tomam uma decisão. Você está pensando que quando você toma uma decisão em Deus, o inferno também não se posiciona contra você, não? Se posiciona. Tanto é que a gente escuta muito assim, quando eu passei a orar mais, parece que a coisa piorou. Quando eu passei a buscar mais, parece que o negócio ficou mais difícil. Ei, ficou, mas o teu Deus continua fazendo aquilo que você não pode fazer. É você se levantando de joelhos e Deus se levantando para te dar vitória. É você se levantando de joelhos e Deus levantando um exército para te defender. Armam contra Daniel. Vamos destruí-lo. Deus ainda fecha a boca de leão. Arma. E aí vão lá. Rei. Olha, ele não está cumprindo o edito. Ele está se dobrando diante de outra pessoa. Você conhece a palavra. E aí o rei fica triste porque conhecia Daniel. Bota ele na cova porque ele não podia voltar atrás. Mas mais uma vez Deus me ensina. Parecia o fim. Era só o começo para Deus continuar engrandecendo o nome de Daniel. Ainda que você esteja numa situação que você está achando que é um fim, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Não é o fim, é o começo de Deus para mostrar quem tu és com Ele. Não é o fim, é o começo para Deus mostrar que todo aquele que se levanta contra alguém que se prostra, contra alguém que dobra os joelhos e busca Deus, é debalde, cai por terra. Então nessa tarde eu quero te dizer, permanece firme em Deus e Deus responderá por ti, em nome de Jesus. Eu agradeço essa oportunidade.